Mais uma vez, boa noite, graça e paz a todos. Se você nos visita hoje, caso não saiba, meu nome é Thiago Zambelli e eu sirvo a Deus nessa comunidade como pastor dela. Hoje eu quero dar sequência à breve série de mensagens que começamos no mês passado. Vejam esse breve vídeo. Na pessoa do Espírito Santo, Deus nos ensina claramente em sua palavra. Nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Não são poucas as vezes que o Senhor nos chama à vigilância. Ele sabe o quanto é fácil sermos enganados. São os falsos profetas, os falsos mestres, o falso evangelho. Um ensino que parece certo, mas que segue as tradições dos homens e se afasta da verdade. Por isso, precisamos cuidar uns dos outros, de todos para com todos, para que nenhum coração se endureça pelo pecado e caia nas mentiras do pai da mentira, o diabo. É por isso que, nesta série de mensagens, não se enganem. Vamos abrir as Escrituras, aprender do Senhor e confrontar o erro com a verdade. Com estilos diferentes, vozes diferentes, mas com o mesmo compromisso. Voltar os nossos olhos para Cristo e para sua palavra, única fonte segura para a vida e a fé. Que o Senhor nos guie e que a verdade prevaleça. O assunto da mensagem de hoje, dentro do tema Não se enganem, não estava nos nossos planos originais. Aconteceu que o pastor convidado para a mensagem de hoje, ele teve algumas dificuldades durante a semana e ele me avisou o quanto antes ele conseguiu para mudar a data da sua participação nessa série. E se tudo der certo, ele vai estar conosco no dia 18 desse mês. Então é por isso que, além dos assuntos originais, eu hoje trago a questão dos argumentos aparentemente convincentes. E para vocês começarem a entender o que eu quero dizer com os argumentos aparentemente convincentes, eu quero ler com vocês o que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Colossos. Então abram suas Bíblias no capítulo 2 da carta de Paulo aos Colossenses. Ou abram seus aplicativos, Colossenses capítulo 2. Eu vou ler na nova versão internacional, tá bom? Eu não tenho o texto agora, essa leitura nos slides, eu vou ter lá um pouquinho mais para frente. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações e sejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Porque embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito e alegro-me em ver como estão vivendo em ordem, como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eu te agradeço mais uma vez pela oportunidade de desfrutarmos deste momento, de aprendermos da Tua Palavra. Senhor, realmente nos ensine, que seja o Senhor falando para nós. Queremos aprender e queremos experimentar, viver, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. No ano passado, ou no ano retrasado, eu já não me lembro com muita precisão, eu quase caí num desses golpes que dão por telefone. Eu atendi o telefone, era um número que não estava na minha agenda,
E a pessoa, a moça, ela me perguntou se eu tentei fazer uma compra de 1.700 e alguma coisa reais nas Casas Bahia. Talvez você saiba exatamente esse valor, porque eu já escutei gente falando exatamente dessa frase, desse valor, né? E eu disse que não, e por causa disso, ela disse que eu precisava proteger a minha conta, ou alguma coisa assim. E para que eu fizesse isso, né, eu tinha que receber um e-mail e passar um código que aparecia nesse e-mail. Então, a forma como a moça conversava comigo era extremamente cordial e profissional. Eu realmente pensava que era do banco e que a conversa ali tinha uma boa motivação. E eu comecei a mudar de ideia quando naquele e-mail, que tinha quase que no meio dele 6 dígitos, era para eu falar esses dígitos, eu comecei a ler bem rapidamente o que tinha naquele e-mail. E parte do que tinha naquele e-mail era assim: não repasse a ninguém esse e-mail ou esse código. E naquela hora eu disse: moça, eu prefiro ligar de volta ao banco. Ao invés de vocês terem ligado para mim, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ligar. Ela não se opôs a isso, né? Mas aconteceu que assim que eu desliguei, eu acho que não deu 3 segundos, e o telefone tocou de novo. E quem era? Agora era um homem, um moço que se dizia chefe, gerente na minha conta e daquela moça. E nessa hora eu mudei totalmente de ideia. É um golpe. E para vocês terem uma noção, quando eu digo que eu quase caí nesse golpe, eu cheguei a falar 3 daqueles 6 dígitos. Eu quase caí. Eu quase fui convencido por aqueles argumentos aparentemente convincentes. Então, percebam que para um argumento ser convincente, ele não precisa ser verdadeiro. E isso não é verdade somente para tentativas de golpe por telefone. Isso também é verdade quando se trata de doutrinas e da palavra de Deus. Paulo diz no versículo 4 do capítulo 2 de Colossenses: eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. E sem mesmo saber o que exatamente Paulo disse, nós não olhamos os outros versículos ainda, a não ser naquela leitura dos 8 primeiros versículos do capítulo 2, nós já conseguimos notar que os colossenses sofriam tentativas de golpes. Desde a primeira pegada humana, ou passada, ou nesse mundo, já existia alguém querendo enganar, já existia alguém querendo manipular a verdade e fazer vítimas, se utilizando de argumentos aparentemente convincentes. Vocês já sabem disso. O perigo não está somente no que é mentira, mas especialmente na verdade distorcida. Foi exatamente assim que o diabo sucedeu com o primeiro homem e a primeira mulher. No relato de Gênesis, muitas das coisas que o diabo falou eram verdadeiras, como no versículo 5 de Gênesis 3. Deus sabe que no dia em que do fruto, comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Isso era verdade. Tão verdade que mais adiante, no versículo 22, é dito: então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. A tática do diabo não foi muito diferente quando ele tentou Jesus no deserto, mas dessa vez ele não teve sucesso. Em Lucas capítulo 4, versículos 9 a 11, nós lemos: o diabo o levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, para lhe guardarem, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. O diabo estava dizendo o seguinte: faça assim, porque a Bíblia diz para você fazer assim.
E ele estava citando aqui o Salmo 91, os versículos 11 e 12. Todavia, o contexto é totalmente incorreto, ou seja, o diabo estava usando da verdade para enganar. Ele estava manipulando a verdade para que Jesus fosse enganado. Imaginem eu dizer o seguinte para vocês: façam conforme o Salmo 137, versículo 9 ensina. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Fala a verdade. Vocês ficaram curiosos para saber se isso é exatamente o que fala lá, né? E isso é exatamente o que diz lá. Mas tem o seu contexto. E os bons leitores bíblicos sabem que texto fora de contexto é pretexto. Paulo estava preocupado com a igreja de Colossos, a ponto de dizer que a sua luta pela verdade não era somente doutrinária, era pastoral. E por pastoral me refiro a uma perspectiva pessoal e até presencial de ajuda. Paulo sabia que a sua ausência, quando ele escreve essa carta, ele está preso. Ele podia abrir espaço para os falsos mestres atacarem, para tentarem ser carismáticos e enganar os irmãos da forma como lhes fosse possível. O apóstolo tinha convicção do seu chamado por Deus para ensinar a palavra de Deus. No capítulo 1, versículo 25, ele diz que se tornou ministro da igreja com a responsabilidade de apresentar plenamente a palavra de Deus. E a maneira mais eficaz de cumprir essa missão seria estar com aquele povo, estar com eles. E isso mostra que a proteção contra o engano não vem somente de argumentos, mas da comunhão, do encorajamento mútuo e do ensino pessoal. Nos versículos 2 e 3, Paulo escreve: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Paulo aqui está dizendo que sua preocupação e o seu esforço miravam pelo menos 3 objetivos. O primeiro deles era que o coração dos colossenses fosse fortalecido, ou seja, que a sua mente, que os seus sentimentos, que as suas decisões, que a sua vontade se tornassem ainda mais fortes em Cristo. Isso porque naquele tempo, como a gente fala bastante aqui, o coração era a sede de tudo isso. Do que o homem pensa, do que o homem deseja, do que o homem sente, do que o homem decide. Hoje, um pouquinho diferente, nós dizemos que aquilo que a gente pensa não está no coração, mas está na cabeça, ou às vezes até falando no próprio cérebro, de que as emoções é que estão no coração. Às vezes a gente diz que o calafrio está na pele. O coração nos tempos bíblicos não era assim. Um segundo objetivo de Paulo era para que os colossenses estivessem unidos em amor. Assim, eles estariam melhores preparados contra o engano. A unidade da igreja é uma ferramenta divina contra a mentira. Onde há união, há confiança mútua. E onde há confiança, existe melhor disposição para ouvir a verdade e confrontar o erro com graça. Nenhuma igreja amadurece e consegue se proteger se não houver uma união baseada no amor que Deus ensina. Sem amor, a verdade é que a união é só uma palavra. Sem amor, os laços entre as pessoas são extremamente frágeis, muito fáceis de serem quebrados. É quando qualquer coisinha é capaz de ferir ou de gerar amargura. É quando as amizades estão condicionadas ao que o outro pode oferecer. É quando o perdão nunca é uma opção a ser exercitado.
O terceiro objetivo que Paulo mira é que os colossenses conheçam a Cristo profundamente. Ele sabe que todo conhecimento e toda sabedoria que não tem como base Jesus Cristo é como construir uma casa na areia. Vem a chuva, transborda os rios, sopram os ventos e a casa cai. E é interessante que quando Jesus fala sobre isso, ele diz: os que ouvem a minha palavra e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. O esforço de Paulo ia além de levar informação bíblica para a igreja de Colossos. Ele queria que os colossenses desfrutassem do ensino bíblico para experimentar a sabedoria e o conhecimento que só Jesus proporciona, que ele não acontece naturalmente para a gente. Depende do próprio Deus em nós, do Espírito do Senhor, do Espírito Santo, para entendermos e fazermos a sua vontade. Hoje de manhã, na escola bíblica, nós ouvimos o professor dizer que ele tomou a decisão e a ação de pedir perdão para o seu vizinho, apesar da situação não ter sido algo que estava debaixo do controle dele. Ele disse que o terreno do vizinho ficava muito úmido, e o vizinho achava que isso era decorrente de alguma coisa que acontecia na casa do irmão professor. Quando ele expressou o conhecimento e a sabedoria que vem de Cristo, por meio do perdão, o relacionamento com o vizinho mudou. Para curtirmos o tesouro espiritual ou celestial, nós precisamos conhecer profundamente Cristo. Quanto mais conhecemos Cristo, menos suscetível a cairmos nas mãos dos golpistas espirituais nós estamos. O objetivo desses enganadores é nos levar a dúvidas, é nos levar ao orgulho, é nos levar à insegurança. E uma comunidade com um coração fraco, ela tem divisões, ela não tem o conhecimento que experimenta a sabedoria de Deus, ela é um solo fértil para cairmos nas ciladas do diabo, nas mentiras dos falsos mestres e nos desejos da nossa própria carne, que luta contra o Espírito de Deus. Segundo Paulo escreve, a igreja de Colossos não foi uma que, como muitas em nossos dias, havia enveredado ou caído nos argumentos aparentemente convincentes e que enganam os irmãos. Vejam, porque embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito e alegro-me em ver como estão vivendo em ordem, como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Graças a Deus pela igreja de Colossos e como muitas em nossos dias, cuja fé está firme em Cristo. E é isso que nós também queremos. Por outro lado, nós não somos cegos e vemos uma imensidão de enganos modernos que vão e voltam de acordo com o vento das épocas, muitas vezes somente mudando de nome. No domingo passado, por exemplo, nós ouvimos o pastor Silas Júnior falar do Evangelho Coach. O principal erro, eu diria, é substituir a centralidade de Cristo pela centralidade do eu. Em vez de anunciar que Jesus é o Salvador e Senhor, que veio nos resgatar do pecado para vivermos para a glória de Deus, esse tipo de argumento aparentemente convincente foca em autossuperação, motivação pessoal, realização de sonhos, como se o papel de Deus fosse impulsionar a nossa autoestima e patrocinar os nossos desejos pessoais. Não falta em nossos dias tradições humanas travestidas de santidade, como se as regras dos homens pudessem nos aproximar de Deus. Não faltam misticismos e revelações fora da Bíblia que aparentam ser espirituais, mas negam a suficiência de Cristo. Entendam, meus irmãos, o problema não é o quão emocionante ou o quão convincente
é um ensino, mas se ele é fiel a Cristo e a sua palavra. Portanto, continua Paulo, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Percebam que Paulo, apesar de reconhecer a firmeza da igreja de Colossos, ele estava ciente que a convicção deles poderia ser sutilmente minada. Encorajar para continuar vivendo com Cristo é saber que, em algum momento, a situação pode ser outra. Uma situação que nunca é desejável. Os colossenses, e como nós também, sem os devidos cuidados, podiam ser seduzidos e arrastados. A ameaça era real. Se não perseverarem no ensino que receberam, se não fossem gratos pela salvação que Jesus oferece pela sua graça, por meio da fé na pessoa dele, na obra dele, eles poderiam ser enganados. Enganos ou argumentos aparentemente convincentes não vêm com o nome escrito heresias, mas vêm com promessas que nós gostamos, mas que são falsas. O ensino que eles deveriam se apegar é aquele que primeiro lhes foi ensinado, que Cristo é suficiente. E agora eu vou dizer uma lista de várias coisas para vocês que estão no capítulo 1 de Colossenses. Cristo nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o seu reino. Cristo é a imagem do Deus invisível. Cristo é o primogênito de toda a criação. Em Cristo todas as coisas foram criadas, visíveis e invisíveis. Cristo é antes de todas as coisas. Em Cristo tudo subsiste. Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Em Cristo habita toda a plenitude. E tem mais. Leiam depois do capítulo 1 de Colossenses. Isso era tudo conhecimento entre eles. Um conhecimento apropriado, um conhecimento adequado e possivelmente profundo. A ponto de que esse conhecimento servia para a estabilidade que eles tinham, para o crescimento que eles apresentavam, para o fortalecimento da fé e para a gratidão que se manifestava na vida daquela igreja como um sinal visível de quem entendeu a graça salvadora do Senhor. De quem já entendia, para usar uma palavrinha do nosso texto, um versículo passado, o que outrora era um mistério. Paulo, ele via o risco real de que os colossenses, mesmo depois de terem recebido a Cristo como Senhor, como Salvador, fossem enganados por discursos impressionantes, por discursos eloquentes. E por isso ele os lembra a não buscar algo novo, mas continuarem firmes na suficiência de Jesus, do mesmo modo como começaram, confiando em Cristo como o único e verdadeiro Senhor. Caso contrário, eles poderiam se tornar escravos de vãs filosofias e que eram enganosas, que ao invés de serem fundamentadas na verdade de Cristo, eram baseadas nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo. Em suma, certos sistemas de pensamentos que competiam e competem com o Evangelho, que nos afastam de Cristo e de experimentar as verdadeiras promessas que Ele nos faz. Naquela época, dentre essas possíveis filosofias, a gente poderia citar um sincretismo, que tem Cristo, mas também tem mais alguma coisa. É Cristo mais boas ações. É Cristo mais a obediência à lei. É Cristo mais rituais, práticas de rituais. Dessas filosofias também poderia existir o
estoicismo, que valorizava e valoriza o autocontrole, a negação das emoções, ou do platonismo, que via o mundo material como inferior. Poderia ser uma filosofia como apresenta até o judaísmo. E o que Paulo vai descrever, você lendo o resto do capítulo 2 vai perceber. Ele vai falar da guarda de dias especiais, fala de visões místicas, falam de regras ascéticas. Pode até ser que as filosofias dos nossos dias sejam outras, mas elas continuam com argumentos aparentemente convincentes, buscando o mesmo objetivo: nos afastar da verdade e, consequentemente, da união com os irmãos, do amor dos irmãos e do amor de Deus. Por exemplo, o relativismo, que rejeita a verdade do Evangelho e torna ele uma questão de gosto pessoal. Se é bom para você, tudo bem. Para mim, não. Para você é bom? Legal, joia, continue nisso. Eu não quero. Ou individualismo, que substitui o senhorio de Cristo pela autossuficiência do homem. Ou pela espiritualidade, mas sem Cristo. Oferece essa experiência espiritual que não tem cruz, não tem pecado e não precisa de salvação, mas é uma experiência espiritual. Por fim, e muito longe de eu ser exaustivo aqui, o racionalismo, em que qualquer atividade que tenha uma aparência de sobrenatural, por exemplo, como a ressurreição, já é rejeitada. As filosofias vãs e enganosas, como diz o texto bíblico, continuam atuando hoje. De novo, travestidas de sucesso, de empoderamento, de espiritualidade ou de regras religiosas. A ameaça é a mesma: desviar a mente e o coração da suficiência de Cristo, que é um dos maiores temas da carta de Paulo aos Colossenses. Por isso, meus irmãos, permaneçam firmes na fé bíblica. Não há necessidade de buscar novidades espirituais como se o Evangelho fosse ultrapassado ou obsoleto. Se sua vida com Cristo começou da forma correta, com humildade, com fé, com dependência nele, continue assim. A maturidade cristã não é crescer além de Cristo, mas se aprofundar em Cristo. Então, aprofunde seu conhecimento na Bíblia. Desenvolva um hábito de leitura diária. Não passe um dia sem considerar ler e meditar nas Escrituras. Tome cuidado com os textos devocionais que possuem mensagens sensacionalistas ou motivacionais que mais falam do homem do que de Deus. Busquem por bons livros, comece um grupo de discipulado, aproveite as oportunidades de estar com os irmãos na fé, nas atividades de ensino das Escrituras. Além disso, cultive uma vida marcada por gratidão. Ao invés de murmurar e reclamar o tempo todo, reconheça e comemore o que você já tem recebido da graça de Deus. A gratidão, ela protege o coração contra a insatisfação, faz com que nós estejamos contentes, minimiza a chance de inveja, de ganância, de cobiça. Pecados que tornam o coração vulnerável aos argumentos aparentemente convincentes. Nessa igreja aqui tem estacionamento. Nessa igreja aqui tem um som melhor. Nessa igreja aqui tem mais emoção. Nessa daqui não tem bateria, não tem guitarra elétrica. E a lista aqui pode ser infinita. Ao invés de reclamar, cultive a gratidão. Também
Desconfie de tudo que tente substituir Cristo. E não somente dentro da igreja, mas na sua vida, fora daqui. Esse vídeo que eu estou vendo nutre o meu desejo por Cristo. Esse aplicativo de celular tem me ajudado a conhecer mais a Cristo e o mundo que Ele criou. Essa atividade está me distraindo de honrar a Deus. Por fim, valorize a comunhão cristã. Participe ativamente das atividades da igreja, e falando aqui da nossa comunidade, da escola bíblica dominical, dos cultos, das coinonias, das atividades que temos na Quixaba. Encoraje os irmãos a fazerem o mesmo, não caminhe sozinho. Proteja a unidade da igreja. Nós ainda somos pecadores e ainda precisamos uns dos outros para crescer em Cristo. Tenha certeza, tem muita coisa que você faz e que eu faço, que nós não enxergamos. Nós precisamos dos outros para apontar situações que nós não temos sido bons exemplos. Vamos tomar cuidado para não se enganar. Eu conheço muita gente que caiu no golpe daquele do telefone que eu falei para vocês, ou de um suposto sequestro relâmpago de alguém. Eu conheço ainda mais em número pessoas inteligentes que foram enganadas com argumentos aparentemente convincentes. Pessoas que eu considero inteligentes, mas de certa forma questiono em razão de estarem em comunidades que não para de usar argumentos aparentemente convincentes. Porque a questão não é quão inteligente você é, mas quão firme está o seu relacionamento com Cristo. Quão firme está o seu relacionamento com a igreja, que não foi fundada por mim nem por vocês, mas pelo nosso próprio Salvador. Ele que morreu por essa comunidade, por essa sociedade que a gente chama de cristã, que a gente chama de igreja. Então vamos orar mais uma vez. Pai, queremos te agradecer que essas informações, Pai, que estes dados, que a Tua palavra, Senhor, atinja o nosso coração de tal forma que nós não nos esqueçamos do que o Senhor tem para nos ensinar. Que essas sugestões, que essas orientações, Pai, se tornem realidades em nossas vidas. Que a gente possa entender, Pai, que existe muita mentira lá fora e que nós corremos o risco, se não estivermos bem relacionados com o Senhor, também de reproduzirmos mentira. O diabo é astuto, o diabo quer nos enganar, a nossa carne não deseja naturalmente as coisas do Senhor, por isso nós clamamos para que o Teu Espírito age em nosso meio e nos dê inclusive o desejo de buscar ao Senhor, de estudar da Tua palavra, de nos relacionarmos diariamente com o Senhor por meio da palavra. Seja em oração, seja em meditação nela, seja em comunhão com os irmãos, nas atividades do dia a dia, nas atividades que temos da igreja, Senhor. Pai, nos ajude a não nos enganarmos. Nos ajude, Pai, a em tudo que fazemos para a honra e glória do Teu nome, para que a gente anuncie o nosso Salvador. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém.